o que, irmãos? Quem sabe a palavra Apocalipse que significa? Revelar. Revelação de quem? Que ele entregou a quem? A quem Deus entregou a revelação? A Cristo. E Cristo entregou para quem? Porque a doutrina, toda a igreja, ela pode estar sempre padronizada no modo de compreender a palavra, senão ela espiritualiza. A igreja fica muito religiosa, muito zelosa, muito fiel à presença, mas quanto ao respeito à dedicação, ao discernimento da palavra, aí não funciona como se deve. Estão compreendendo? Por isso que a gente faz pergunta, não é testando a igreja, é exortando a igreja, aconselhando a igreja, saber aquilo que a igreja ainda não descobriu. É para isso que o pregador transmite a palavra. Então, Apocalipse significa revelação. Revelação de entregou a quem? Cristo. E Cristo entregou para O anjo. E o anjo para João, para as 7 igrejas. Então, é uma corrente de comunicação constantemente. Apocalipse, para quem não sabe, ele representa Cristo como Alfa e Ômega. O Apocalipse tem 22 letras, 22 capítulos. 22 capítulos. Que significa as 22 letras do alfabeto grego e também do alfabeto português. Alguém diz para mim, para os irmãos do Apocalipse, sou A e o Z, sou o princípio e sou também o fim. O Apocalipse é a livro conclusão de todas as coisas ligado lá no livro de Gênesis. E agora por toda a Bíblia, o Apocalipse. Isso que chama Apocalipse, capítulo 6, capítulo 16, vamos meditar bem aqui na palavra do Senhor nosso amado Deus. Encontrar o versículo 7, o versículo 6, já vamos ler aqui, ó. Diz aqui a palavra de Deus, porque eles tornaram, continua aí, vocês não. Eu trouxe o homem hoje. É no 16. 16, versos 6 e 7. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue, o sangue a beber, porque isso são também estou ruim para ler. Dizem que a palavra de Deus, né? São merecedores, são porque merecem, porque disso são porque merecem. E diz aqui a palavra de Deus. E o versículo 7. Lê, irmã Rosa. O Senhor do altar dizia na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os seus juízos. Quando o anjo derramou a sua taça sobre o sol, que foi permitido que abraçasse os homens, né, com grandes calores. Pode continuar. Os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, e não se arrepender para o eterno trono da glória. Isso. E o 8 diz: e as pessoas foram queimadas, na minha Bíblia, pelo furor luz, pelo calor do sol, ou pelo furor, diz aqui a palavra de Deus, e colocaram, aqui a palavra de Deus, né, diz a palavra do Senhor, e blasfemaram de Deus,
Diz aqui a palavra de Deus. Pode continuar. E blasfemaram de Deus contra o seu nome, e que tem poder, diz aqui na minha Bíblia, sobre estas que foram abrasados com fogo novamente. E diz aqui a palavra de Deus. Pode continuar aí. O 9. O 9. E os homens foram abraçados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Glória. Então pode sentar que nós oramos. Então vemos que as pragas, elas vêm sendo derramadas. Sabe o que é praga? Praga é algo que vem contra a palavra de Deus. Aqui a palavra nos diz que os anjos vão derramando as pragas sobre as nações e dando oportunidade para se arrependerem. Mas já que eles ouvem a palavra, não se arrependem, então eles entram numa discórdia contra Deus. A coisa fica pior do que já está. E os homens foram abrasados com grandes calores, e não se mordiam as suas línguas de dor. Isso aqui é a palavra. E não se arrependeram para dar-lhe glória. Então analisamos bem que o Evangelho ele vai sendo pregado, Deus vai repreendendo a humanidade através de vários flagelos, e para que o homem se arrependa e receba justamente aquilo que Jesus tem para dar, salvação. A natureza, ela testifica, tanto testemunhando da verdade de Deus, e quanto também testemunhando contra os homens que negam esta verdade. E vemos hoje que as calamidades, elas são inevitáveis, mas tem a razão também, por causa do ser humano. Que Deus ele trouxe para a humanidade um jugo leve e um fardo suave. Isto é, ele nos salva e nos coloca em uma posição que podemos suportá-lo até com alegria. Tem momentos que gememos, mas a doutrina de Cristo sempre foi e será leve. Biblicamente falando, quem complica às vezes são as pessoas, somos nós até. Agora analise bem. As pragas vão caindo, e no versículo 10 diz a Bíblia Sagrada que Deus derramou o anjo, derramou a sexta taça sobre o trono da besta. E eles foram abrasados com grandes calores. E não, olhe bem, que Deus dá oportunidade para a salvação até o ministério do Anticristo, que hoje ele é identificado por habitação geográfica, quem sabe? Vamos dar uma identificação, a pista melhor para identificar o ministério do Anticristo. Abra a sua Bíblia aí um pouquinho, mas só ir um pouquinho aqui no Apocalipse, capítulo 17, no versículo 9. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor na glória. Aleluia. Quem encontrou pode ler. Apocalipse 17, verso 9. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher besta, se olhar nos versículos primeiro, representa uma cidade, representa
uma nação, uma potência, e é a única cidade, tanto vai ser crente como não, você estuda a geografia da história, sabe que é a única cidade aonde está cercada por 7 colinas, cada colina não tem um nome, é Roma. O Vaticano. Sabia disso? Não? Não sabia? Então, por isso que a pregação, muitas vezes, ela nos leva na parte geográfica. A pregação nos leva na parte histórica. Ela nos leva na parte profética, para que não sejamos confundidos com aquilo que estamos falando. Então, aí João viu uma mulher sentada sobre um animal. Besta é um animal. É um animal que não foi Deus que criou. Deus fala não, e o homem teme. Por isso atrapalha a natureza, o ser humano e as famílias também. Então a gente observa que tem uma pista. Ela está sentada sobre 7 montes. E são as 7 colinas, como eu já disse. É a cidade que se identifica com a habitação assim. A palavra de Deus. Mas com tudo isto, o Senhor dá oportunidade para que a pessoa se arrependa e viva. Quando não há arrependimento, também não há redenção. Cristo é o autor e consumador da fé, mas a fé de Cristo, somente Ele, não salva ninguém. Estão compreendendo? A fé, para que ela seja salvífica, é necessário que seja a fé mútua. De quem ouve, crê, e aquele que está transmitindo a fé. Essa é a palavra de Deus. Agora analisemos bem ao quadro do Apocalipse, capítulo 16, verso 13. Diz aqui a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Encontraram? A minha Bíblia tem uma tradução diferente. Apocalipse 16, verso 13. Diz aqui a palavra. Encontraram? E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vai sair 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Porque são espíritos de... Esse 14 é na sequência. São espíritos de demônios que fazem prodígios. Vão ao encontro dos reis da terra para a batalha naquele grande dia todo-poderoso. A Bíblia, para nós ler hoje, ela facilita muito a nossa compreensão. Não se falando comigo? Ah, sim. Aleluia. A Bíblia, para que seja lemos e compreendemos, ela facilita muito a nossa maneira de compreender. Sabe por quê? Porque do dia de Pentecostes para cá, o Espírito Santo foi derramado e ele repousa na vida de todos que aceitam a palavra uma vez e não sai mais. A menos que a pessoa rejeite por pecado, cometendo pecado de negligência, não querendo. Está compreendendo? Ah, é a criança nem que está bem. Então, veja bem, hoje, irmãos e irmãs, na época que nós estamos, facilita muito a maneira de compreender a palavra ou não. Deus fala de uma maneira. Quando Deus falou com Daniel sobre essas visões, Deus falou com Daniel: veste o livro, será a visão, porque é para muito tempo. Então, ele não revelou na época, até chegar o momento que o Espírito de Deus viesse sobre nós com abundância. Hoje nós vemos que aqui já se trata para saber temperatura de rã, temperatura da religiosidade gelada. É preciso que entendamos até isso. Por exemplo,
A rã é da família dos sapos, quem sabe? Ela tem uma tendência de temperatura totalmente contra a natureza. Quando está frio, o que nós sentimos? Frio. E quando está calor? Calor, claro. Mas a rã é diferente. É da mesma família do sapo. Se a pessoa coloca um sapo dentro de uma panela com água fria e coloca fogo, e aquela água vai aquecendo, e o sapo está dentro daquela vasilha. Quando ele descobrir que está aquecendo a água, já está morrendo. Ele tem uma temperatura totalmente o contrário da natureza. A rã, na época de gelo, quando o tempo está bem frio, a rã sente muito calor. Se colocar uma rã viva na geladeira, aí que ela se sente muito bem. Porque ela tem uma temperatura totalmente contrária da natureza. Hoje nós estamos falando sobre a presença do Espírito Santo que nos leva a melhoramento, a compreender as revelações de Deus da maneira que Ele propôs, que seja no sentido literário, que seja em figura de linguagem. Nós entendemos a palavra. Então entendemos. E você faz pesquisa, porque, como estamos comentando, você lê a Bíblia Sagrada, ela te leva numa área de geografia. Ah, mas eu não sei o que é geografia, mas sabe ouvir, porque Deus sempre usa alguém que sabe. Geografia é estudo sobre a Terra. Quero abrir um parênteses sobre isso, que é tão importante. Numa época, Deus queria falar com Jeremias através do rei do norte. E Deus falou com Jeremias: olha para o norte, geografia, educação, disciplina do profeta, olha para cá. E quando Jeremias estava em uma posição contrária, Deus disse: olha para o norte, que Jeremias fez, o que os profetas faziam, eles viravam a frente para o leste. E eles pediam para o profeta. Por isso você não se confunde, você trabalha com a parceria com anjos que pregam, que confirmam a palavra que os profetas falaram, os profetas que confirmam a palavra que os anjos falaram, e os apóstolos. Então o profeta Jeremias, quando Deus disse: olha para o norte, o que ele fez? Fez isso, ó. Dá licença. Ele fez isso. Então, à frente ao leste, as costas indicam o quê? O oeste. E o lado esquerdo? Vem do norte. E o lado direito? Vem do sul, Israel. Sabia, não? Profeta não é assim, não. Ah, não, é? Não, Jeremias, Êxodo, para falar que a força adiciona, a alegria adiciona a sua força, ele pregou junto com o Levita cerca de 10 horas de pregação. Com pessoas capacitadas, respeitosamente, que tinham capacidade de ouvir a palavra e sentir o efeito dela. Então, o que Jeremias fez? Está vendo, irmão? Como nós temos falou, nós virando as costas para o leste, nossa frente aponta o quê? O oeste. A frente aponta o quê? O leste. E a mão direita? O sul. E a mão esquerda? O norte. Isto é disciplina. Não é chegar no púlpito e gritar e papapá e desce aqui, sobe lá e hoje chegou e nasceu mais o quê? E fica pior que já está. Então a palavra tem disciplina, tem educação. Aí Deus falou com Jeremias: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Jeremias capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Descobrirá o mal. E hoje nós vemos que o reino do norte é o reino que vai, já está abrangindo o mundo, e é o reino que vai
no fim do milênio, decretar a guerra contra Cristo. Mas vamos voltar ao assunto. Estou falando a maneira de compreender a Bíblia. Não vai chegar, olha para o norte. Inversão de valor, Bíblia invertida, feitiçaria. Ele podia fazer desleixo, falta de educação, falta de disciplina, não conhecendo o fundamento de Deus. Agora, a rã, ela possui um temperamento gelado. No tempo do calor, ela sente frio. No tempo do frio, ela sente calor. A época mais apropriada para se caçar rã é no tempo bem gelado, que ela transparece. Mas no capítulo 17, capítulo 4 do Apocalipse, versículos 4 e 5, diz a palavra que do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. Esses são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Aquecimento espiritual em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Somos quem recebe a palavra. Agora, quando se trata de um religioso, bem zeloso pela ignorância da religiosidade, não tem como ele aquecer algo que vem lá do trono de Deus. Só se estabiliza na lei do gelo. Na temperatura, não é literalmente falando, é esfriamento, é oposição referente à palavra de Deus, quando na verdade o Espírito Santo ele veio para purificar no sinônimo de fogo, para nos purificar de nossos pecados. Sinônimo de água, para também nos limpar o coração, assim por diante. E vários sinônimos do Espírito Santo. Sinônimo também de árvore que uma árvore, como disse Davi, no capítulo 50, no livro de Salmo de número 51, versículo 8, 52, versículo 8, ele diz assim: mas eu sou uma oliveira verde na casa de Deus. A oliveira simboliza a unção. Então, Deus sentir assim como o trono da besta simboliza gelo. Tem pessoas que, na eu esse comentário, qual a diferença de orar e fazer oração? Qual a diferença em orar e usar oração? É a mesma coisa? É? Não. Orar é falar com Deus, mas oração é entrar em ação. Glória a Deus! Ora a Deus, pede sabedoria, mas não lê a Bíblia. Então fica pior que eles estão. Deus ouviu, deu, mas a pessoa não usou. Tornou-se levianamente. Essa é a questão de orar e oração. As duas palavras, uma é objetivo e a outra é subjetivo. O objetivo é pedir a Deus e o subjetivo é dedicar nele. Glória a Deus! Ou dedicar na palavra dele. Assim por diante, a palavra de Deus. Agora nós estamos no tempo em que a obra de Deus, ela atua em nós com forma de plenitude. O Espírito de Deus nos enche. Igual a pregação, ela é uma pregação inspirada. Porque você tem certeza que está transmitindo ao povo. Só que o povo, quando fica parado, eles estão demonstrando fervor no Espírito. Porque se você não prestar atenção, como diz a palavra, que tem ouvidos, ouça com atenção. Porque o Espírito diz às igrejas, você nunca vai compreender aonde você está e o que foi transmitido, e foi muita emoção, mas a emoção é enganosa. E hoje nós estamos nessa plenitude da graça de Deus, alimentando de algo que vem do trono de Deus. Do trono de Deus. As 7 bênçãos que vêm do trono de Deus, com uma série de bênçãos que não é possível mencionar, nem contar, jamais. Quando devemos orar, devemos pedir a Deus pelo livramento, que sabemos e também que não sabemos.
Só que por meio da fé, nós sabemos que não vimos o tal livramento. Não sabemos o momento de todo o livramento, mas sabemos que ele existe. Oh, aleluia! Não pode avaliar que o efeito do Espírito de Deus em nós, quando vamos fazer menção de oração, quais são as primeiras palavras que devemos mencionar? Em Judas nos exorta, no versículo 20, 22, edificai-vos a nós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Porque quando você ora no Espírito Santo, as primeiras frases que usa em oração é agradecer. Ou agradecer. Ou ajoelhado, sentado, deitado, ou de pé, aonde estiver. As primeiras frases que devemos, que a Bíblia nos ensina, é orar, é agradecer. Porque quando nós agradecemos, nós estamos testemunhando e estamos confiados nas bênçãos que o Senhor nos deu. E Ele fez porque nós crescemos nela. É uma criatividade assim por diante. Agora o mundo está indo de mal para pior, mas a palavra está presente. É uma realidade. Leia, vamos ler aqui no Apocalipse capítulo 9, verso 20. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor na glória. Aleluia. Quem encontrar, leia, por favor. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor na glória. Esse é o verdadeiro culto de cura divina. Esse é o verdadeiro culto que Jesus pregava. Ele transmitia a palavra com segurança e os que criam na palavra com verdade sentia mais facilidade de ser curados. E mesmo os que não criam eram curados, não aceitavam a palavra, mas de repente a doença voltava tudo novamente. Então não vale a pena você crer e não aceitar a palavra. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Pode ler, irmão, por favor. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Exatamente, mas a oportunidade está aí. E a repressão do maior pecado é esse que a pessoa usa. Ídolos, objetos, como o canal de bênção, qualquer objeto, pedaço de papel, pedaço de pano, rosa, vassoura, isso como canal de bênção, segundo a Bíblia, por trás de tudo isso estão os demônios. Então nós temos que ter cuidado a adorar somente Deus. Por trás dos objetos estão os demônios. Eu estava até meditando em Coríntios 6, 10, verso 6, na sequência. Os que adoram objeto, qualquer objeto, eu recebi uma bênção por esse objeto, ele não faz nada, mas por trás dele estão os demônios, para enganar as pessoas. Deus recebe dar de graça e a pessoa diz não foi pelo objeto. Agora diz a Bíblia que todas as pragas, os homens não se arrependeram para dar-lhe glória. Por que não se arrependeram? Porque não deram glória. Porque só existe um meio da pessoa testemunhar de arrependimento, é o temor a Deus. É o respeito a Deus. Tanto é que o Evangelho está sendo pregado pelos homens, teve participação dos anjos. Depois que a igreja subir, os anjos dão prosseguimento no Evangelho. Depois, junto com os anjos, vem o povo de Israel. Oportunidade até o fim, para que se arrependam. Abra sua Bíblia aí no Apocalipse 14, tem uns minutinhos aqui, capítulo 14, versículos 6 e 7. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então o Evangelho ele é oferecido. Até não sabemos o tempo e a porta da graça. Veja que está escondida com Cristo. Não pertence a nós, mas é oferecido.
E depois que tudo isso resumir, que o povo não aceitar, aí Deus nos capacitará, iremos fazer o quê? Julgamento ao povo. O mundo da incredulidade. Pode ler Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Graças a Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Veja bem, o Evangelho, a mesma palavra que o Espírito de Deus tem em nós, e prega, será no futuro pregado por quem? Pelos anjos. Se olhar nos primeiros versículos, depois do versículo 3, 4, 5 na sequência, será pregado por 3 anjos. E com a mesma palavra que os pregadores que pregam a Bíblia. Não é os pregadores que a Bíblia diz uma coisa e revela outra. É os que usam a revelação genuína extraída somente da Bíblia, a palavra de Deus. É a mesma palavra. Temei a Deus e dai glória, porque vindas são a hora do seu juízo. Como é que somos tementes a Deus? Como damos testemunhos? A Bíblia diz que quem teme a Deus comenta. Quem teme a Deus é estruturado na palavra. E quando encontra 2 pessoas que temem a Deus, elas vão comentando sobre Deus. E a consagração está ali. E o nome dos que temem a Deus são escritos no livro das memórias, porque eles se comentam e se arrependem. Estão vendo nesse fim desse trabalho, desse culto desta noite, que o Evangelho ele tem uma expansão longa. O mundo tem tribos, os indígenas, tem nações, tem povos, tem línguas, tem etnias, dialetos diferentes, assim por diante, mas todo tipo de pessoas ouvirão a palavra. Quem não tem capacitação de distribuir o português, Deus usa outras línguas, ou pessoas de outras línguas. Tanto que quando a igreja subir, o que é que vai acontecer na terra? Quem sabe? As testemunhas. Hã? Quando abra, ainda dá um tempo, pessoal estão no horário. Abra a sua Bíblia no capítulo 11 do Apocalipse, versículo 1 ao 3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Isso depois que a igreja for levada. O Evangelho ele vai pregando. Os irmãos pensam que somos nós que estamos pregando o Evangelho do Rei do Vinho? Não. Nós somos uma sequência do Evangelho. Agora a pregação do Evangelho do Reino do Fim, sabe quem vai pregar? Os judeus. Porque foi lá que Deus começou a obra. E ele termina lá. Ele não tem solidariação nem mudança. Pode ler, por favor, rapidinho. Apocalipse 11, versículos 1 ao 3. Glorificado é o nome do Senhor da glória. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado a nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Sinônimo de lamentação. Agora, os irmãos, meditam bem. Esse terceiro templo está construído? Em mãos. Esse templo que a Bíblia fala, ele já está construído lá em Jerusalém? Não. Pode deixar, minha criança, é assim mesmo. É melhor
criança chorando com a mãe da igreja. Verdade, Deus. E a pergunta é esta: nós que somos pregadores das revelações do futuro, ou aquilo que a nós é cabido, concedido, a esse templo está construído? Não. Então a igreja subiu, agora esse templo que está arrependido aí, tem uma leu, e vai mandar 2 testemunhas. Depois o anticristo vai dominar por 3 anos e meio, fazendo uma guerra em Israel. Esse templo, ele não está construído. No lugar desse templo, hoje é uma mesquita de muçulmanos. E para destruir aquela mesquita, haverá, ou Jesus vem num momento sobrenatural, ou então haverá ferrenha guerra com o tempo aquecido. Os irmãos analisam como a palavra funciona na vida dos profetas de Deus, homens e mulheres, jovens, enfim. Quando o segundo templo estava para ser construído, qual foi a atitude que Deus revelou aos profetas para quando construir o segundo templo? Porque Jesus haveria de nascer. Não lê em Ageu 2, 9? A glória da segunda casa será maior que a da primeira, já lê? Porque a primeiro templo, primeiramente, na história do templo, Deus falou com Abraão: suba ao Monte Moriá, é o mesmo que o Monte Sião. Lá Deus ia sacrificar Isaac. Quem apareceu lá? Gênesis capítulo 22, não hoje, mas é bom que nós seguimos os fundamentos bíblicos para que nós sejamos mais enriquecidos. E lá apareceu o cordeiro que inaugurou o local do primeiro templo. Davi preparou, Salomão construiu, o rei Nabucodonosor destruiu, Israel foi levado cativo por causa dos pecados cometidos. Mas depois que Daniel estava lá, olha a visão do nascimento de Cristo a Daniel. Daqui a 490 anos nascerá o Messias. E o templo está destruído. E ali foi aquela inspiração entre homens, mulheres, jovens. Neemias, Daniel, Ageu, eram os contemporâneos. Tudo olhando para a visão do templo. Porque o Filho de Deus haveria de nascer. E ele, quando Salomão construiu o templo, a glória de Deus inaugurou em sentido transitório. Veio a glória de Deus, encheu toda a casa e desapareceu. Transitório. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, sim ou não? Sim. Por quê? Em Mateus capítulo 21, versículo 11, ou 21 na sequência, diz a Bíblia que Jesus entrou no templo e ali expulsou os cambiadores durante os meses. Ali ele não ficou irado, ele ficou prudente, com a prudência de Deus. Desmisturou a moeda romana do Silvio Santo, inaugurou o templo e ficou no templo ensinando, consolando e curando. Glória a Deus! Foi? Agora nós somos pregadores da glória dos terceiros. Quem não entendeu, procura compreender. Logo a igreja subir para aquele local, Deus vai mandar 2 com sinais de Elias e Moisés. Elias no Monte Carmelo e Moisés na Egito. Praga e descendo o fogo, consumindo seus inimigos, e transformação de água em sangue. Esse tempo, como está ainda? Ainda, mesmo com esse flagelo, o Evangelho ainda continua sendo. As 2 testemunhas virão com a autoridade de Deus, não tirar varal aqui na terra, mencionado por alguma lei, mas virão com a autoridade de Deus. Se alguém quiser fazer dano, as pessoas sofrerão dano, morrerão. Pode ver que servir a Deus é tão importante que Ele nos livra. E qual é a nossa arma? É a palavra. É a palavra de Deus. O exército da Síria cercou Eliseu. Eliseu não tinha sequer uma arma em
seu poder. Mas a Rabi expressou simplesmente: viram-os por cegueira, Deus. Pronto, acabou a história. Agora Vítor se tornou guia. Oh, aleluia! A palavra. E nós estamos nesse tempo de ter muito cuidado, não ficar banalizando a palavra. Eu estava comentando com o esposo: olha, se você tem um dom de Deus, e você não domina o que está falando, não suba no público para ficar falando loucura, que a Bíblia chama de loucura, e ficar entrando numa área que você não domina. Isto é assinar sentença consigo mesmo, por causa que a palavra é ociosa e não corrigida. Na verdade, sim. Lá na escola, muitos irmãos, depois que foram analisando bem a introdução do final da palavra, muitos irmãos e irmãs pararam de pregar por um tempo. E não, eles não estavam errados, não. Eles estavam sérios. Quando você vai analisar e explicar o significado da palavra, eles disseram: então, nós estamos pregando tudo errado. E ainda, continuar, não, vamos parar um pouco, vamos meditar um pouco, depois nós pregaremos, porque a gente vai entrar numa área que não tem domínio. É melhor fazer igual a irmã faz, igual é bonito aí, e entra lá no coração das pessoas, e cada vez mais louvor, mais coisa linda. É melhor louvar do que para transmitir heresia. Glória a Deus. É uma realidade dessa palavra de Deus. Agora você analisa bem, já encerrando, a palavra, ela tem responsabilidade de transmitir e responsabilidade que ouvem a palavra de Deus. Principalmente nessa época que a pessoa não tem a Bíblia. Encerrando aqui, analisemos bem. Quem veio primeiro, foi a lei ou a graça? Doutrina. Quer dizer que a igreja é uma igreja boa, uma igreja é de Deus. As irmãs são homens e mulheres de Deus, só que na parte do crescimento ainda precisamos chegar mais a um aperfeiçoamento ou não. Porque quando você não sabe se foi primeiro a língua, a graça que veio, e você prega a lei, está transmitindo maldição para a igreja e reprovando a natureza de Cristo. Eu não sei quem veio primeiro foi a lei ou a graça, então eu vou pregar tudo misturado. É adultério ministerial. A lei o esposo morto e a graça o esposo vivo. Você está usando a lei, usando a graça sem saber o que está falando. E a igreja não pode espiritualizar 100% se não estiver o equilíbrio dos 4 crescimentos. Você está compreendendo? Porque se não sabemos quem veio primeiro, se foi a lei ou a graça, então está no perigo de transmitir a lei pensando que é graça. E quando a pessoa entra na lei, ela entra na força do pecado. Compreendeu? E veio primeiro uma graça. Eu nunca convido alguém para compor o exemplo. Se Deus continuar abençoando, se Deus quiser, não sabe como é que não é. Tá vendo? Glória a Deus. Compreendamos. Então analisamos bem. Chegamos à conclusão. Quando a igreja subir, Deus vai mandar 2. Para onde? Irmão, Israel é relógio de Deus, no sentido profético, histórico, geográfico. Israel, ele está bem no centro do mundo, sabe? Bem no meio da terra. Ele é ligado bem no centro do trono de Deus lá em cima. Oh, aleluia! É uma coisa linda. E nós somos informados disso para sermos mais ricos nesta graça de Deus. Quem trouxe a sua oferta presente a Deus e passar a palavra ao irmão, mas que Deus continue nos abençoando, que recebemos a palavra e damos graças a Ele por esse motivo tão importante, a palavra de Deus. Quem trouxe a sua oferta presente a Deus em ação de graça, quem pode ajudar, ajude. Se alguém não puder ajudar hoje, mas Deus prepara outro dia, não é assim? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quem compreendeu um pouco do Evangelho, do Evangelho completo? Entenderam?
receba a oferta dos teus servos, o Senhor tem se preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. No nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, e assim seja. E graças a Deus. Você já viu alguém expulsar devorador e destruidor na hora da fé? Crente não tem devorador nem destruidor, não. Crente é bendito no Senhor e a igreja é amigo de Deus. Lá na lei, sim, mas nós não estamos na lei. Estamos na graça. Você tem devorador na sua vida? Você é bendito ou é maldito? Pode falar, pode que é bom. Então, se eu te chamar de maldito, você vai se sentir ofendido, porque na verdade é uma palavra fora do contexto. Mas são benditos, vamos buscar os benditos. Vinde a mim os benditos do meu Pai. Glória a Deus.